Estamos iniciando mais uma live aqui do nosso projeto Juntos pela Ciência. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o papel da fonoaudiologia na intervenção multidisciplinar às pessoas diagnosticadas com um transtorno do espectro autista. Então, para bater esse papo com a gente convidou a Lilian Kuhn, que é fonoaudióloga clínica, é pesquisadora em ciências da fala, é diretora clínica do Espaço Compasso e é também colunista da revista Crescer. A Lilian vai conversar com a gente e vai explicar um pouquinho qual é o papel da fono, como esse trabalho é realizado, quais habilidades são desenvolvidas, né, dentro dessa especialidade com os pacientes com transtorno do espectro autista e como é que funciona esse tipo de intervenção. Eu vou convidar a Lilian, então, para entrar aqui na live e bater esse papo com a gente. Esperando a Lilian se conectar. Olá, Oi, Lilian, boa tudo noite, bem? tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. E a gente está muito feliz com você aqui. Que bom, também estou muito feliz. É muito bom poder falar sobre esse assunto com vocês. Com certeza. Então vamos. Lilian, você como fonoaudióloga, né, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer não poderia ser outra. Qual é o papel da fono dentro da equipe multidisciplinar? A gente tem falado muito aqui sobre equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, né, sobre a importância de termos vários profissionais na intervenção do indivíduo com autismo. E qual é o papel da fono nessa intervenção? Tá. Então, vou falar em primeiro. Achei ótimo você ter feito essa pergunta. Acho que é muito importante essa abordagem multidisciplinar e é algo que eu sentia bastante falta no Brasil há alguns anos e que tem mudado, graças a Deus. E graças aos esforços de todos os profissionais, né? A fono trabalha especificamente com as questões de comunicação, de linguagem, de fala e também porque pode, não só crianças com TEA, mas como com as outras crianças podem ter alterações de mastigação, de deglutição. Então, eu vou falar primeiro um pouquinho o que a fono faz de modo geral e como que é especificamente no caso de crianças com TEA, porque eu acho que é mais fácil de explicar. Então, o fonoaudiólogo é o responsável por avaliar e por intervir nas alterações de linguagem oral, né? Que, no caso, na análise do comportamento, se fala em comportamento verbal, na fala, que o que a gente chama de fala é diferente do que chama de linguagem. A linguagem seria o recheio da fala e a fala em si seria a estrutura, a produção dos sons. Também trabalha com a comunicação não verbal, então com a implementação de gestos, a implementação de aplicativos de comunicação alternativa aumentativa. O fonoaudiólogo também trabalha com o sistema sensório-motor oral, que é toda essa região da face, tanto intraoral quanto a parte de fora, né? Com os músculos da língua, da bochecha, dos lábios, para ajudar na mastigação, na produção dos sons e algumas vezes na deglutição, quando a pessoa tem alteração de deglutição. O fonoaudiólogo também trabalha com a voz das pessoas, né? Então, uma pessoa que tem uma disfonia, uma rouquidão, com os transtornos de audição, então, tanto a audição periférica, surdez, deficiência auditiva, quanto processamento auditivo central e também com questões de reabilitação de leitura escrita, então, transtornos de aprendizagem, dislexia, descalculia. Então, na verdade, o campo de atuação do fonoaudiólogo é bem amplo, né? Isso falando de crianças. No caso das crianças com TEA, o que a gente observa é que eles têm, muitas vezes, dificuldade em grande parte dessas áreas que eu falei. Então, muitas crianças com TEA têm alteração de linguagem, mas também de fala, mas também de mastigação, e muitas vezes questões escolares relacionadas tanto à alfabetização, né? Então, mais voltado para a questão de aprendizagem, de leitura e escrita, e outros também com alterações de processamento auditivo. Então, o fonoaudiólogo é quem vai olhar para todas essas questões, né? Em complementariedade ao trabalho do psicólogo, do terapeuta ocupacional e de todos os outros profissionais que estiverem na equipe. Nossa, mas é uma bem mais ampla do que eu mesmo imaginava. Sim, é muito. E tua fala, quando você fala da ligação, nossa, que interessante, né? Muita gente tem essa noção.
Sim, é uma profissão muito ampla, né? Então, dentro de cada área, a gente acaba subdividindo em especialidades, mas é o fonoaudiólogo que é responsável por todas essas áreas que eu falei. E todas as crianças com diagnóstico de TEA vão precisar do acompanhamento do fonoaudiólogo ou não? Regra geral, não, né? Porque cada caso é um caso. Mas o que a gente observa é que a maioria das crianças com diagnóstico de TEA tem alteração de comunicação. E apesar da comunicação passar por todas as áreas, e por isso a importância da equipe multidisciplinar, é o fonoaudiólogo que tem um olhar mais refinado para isso, eu diria. Né? Quem de base estudou a comunicação como área de atuação. Então, teoricamente, não, mas sim. Sim. Como que a família consegue fazer essa identificação, né? A criança já foi diagnosticada com TEA, né? No caso aqui específico que a gente está conversando. Quais Sim. sinais que a família pode observar para perceber que essa criança, poxa, preciso levar numa fono, vai precisar desse acompanhamento? Acho que primeiro a família pode observar se tem uma comunicação efetiva, né? Uma comunicação funcional, se a criança consegue não só produzir palavras, mas se ela consegue se comunicar através das palavras que ela produz, que eu acho que isso é muito difícil de perceber, porque quando a criança não fala, é mais óbvio que ela precisa do fono, né? Então, ou os outros profissionais que atendem ela acabam encaminhando, ou os próprios pais percebem. Aliás, muitas vezes eles chegam no fono antes de chegar ao diagnóstico, né? Acontece muito de chegar com uma criança de 2 anos e pouquinho, com um atraso de linguagem, então uma criança que não fala ou que fala muito pouco, poucas palavras, e fazendo a avaliação, encaminhando para os outros profissionais, acaba se fechando um diagnóstico de TEA. Então, acho que o primeiro ponto é ver se a criança tem a fala, né? Se ela consegue se comunicar através da fala e se essa fala é funcional. Se o que ela diz tem sentido, se ela usa a fala para fazer pedidos, para fazer comentários, ou se ela simplesmente fala aleatoriamente palavras que não estão dentro daquele contexto. Claro, com certeza. E a gente, né, tá retomando essa questão da equipe multidisciplinar, né? Você disse que às vezes a família chega na fono antes de chegar nos outros profissionais, Sim. mas o que acontece? A fono também tem contato com esses outros profissionais que acompanham a criança, então seja o psicólogo, o AT, né, o TO. A fono também precisa se conectar com esses outros profissionais para traçar metas e objetivos ou é um trabalho mais isolado? Não, com certeza. É essencial que o trabalho seja mesmo em conjunto, né? É todo mundo trabalhando com a mesma criança, e no caso da fono, grande parte do trabalho é de comunicação. Mesmo aquelas crianças que não têm uma queixa direta de comunicação, quando nós fazemos a avaliação, aparecem questões ali importantes em relação a isso. E todos os outros profissionais se comunicam com a criança e esperam que a criança se comunique com eles, né? Na verdade, a criança se comunica ou deveria se comunicar em todos os ambientes e com todas as pessoas com que ela se relaciona. Então, o fonoaudiólogo vai precisar conversar com todo mundo, com a TO, com a psicóloga, com a T, com a escola, né, quando tem escola, com os pais, para ajudá-los a implementar as metas de comunicação em todos os ambientes. E, por exemplo, se é uma criança que está com uma questão de fala, de produção dos sons, dá para combinar com o psicólogo e ele fazer o trabalho de tato, pareado com os sons que ela precisa treinar na fono, porque dá mais oportunidade de treino, alcança mais rapidamente os objetivos de sessão, né? Então, sim, é essencial que essa comunicação aconteça. Legal. Bom, você começou a live comentando que dentro da fonoaudiologia existem várias áreas de atuação, vários papéis, né, Uhum. e em várias frentes que esse profissional consegue auxiliar. E aí, quando a gente estava montando a pauta para essa live, um assunto que apareceu muito nas pesquisas foi a fonoterapia e TEA. Então, eu queria que você explicasse para a gente do que se trata a fonoterapia, né, dentro da fonoaudiologia e como que essa terapia é implementada em intervenção ao TEA. Tá. A fonoterapia é a terapia fonoaudiológica. Então, as sessões de intervenção fonoaudiológica se chamam fonoterapia. Então, a fonoterapia também aborda tudo aquilo que você comentou.
aborda tudo que eu falei, né? Dependendo do caso, dependendo da necessidade da criança, vai abordar todas aquelas áreas que eu comentei. Acho que a distinção é só para não achar que é terapia psicológica. Então, a gente chama de fonoterapia para fazer a distinção com a terapia psicológica, mas é a terapia de fonoaudiologia que vai abordar todas as necessidades relacionadas à comunicação, linguagem, fala e sistema sensório-motor oral da criança. A intervenção específica para crianças com TEA, acho que o diferencial é que, aproveitando o suporte que a análise do comportamento nos dá, né, nós estruturamos as sessões de forma diferente de uma criança, do que seria para uma criança sem o transtorno do espectro, porque nós entendemos que a estrutura, a previsibilidade, então o uso de suportes visuais, tudo isso colabora para uma resposta melhor da criança. Então, a criança tem um desempenho melhor se a gente consegue fazer isso, né? Então, nós usamos isso para ajudar nas nossas sessões, mas é uma sessão de terapia fonoaudiológica mesmo. Entendi. Legal que você comentou isso, então, né, a gente sempre tem retomado também a questão da análise do comportamento aplicada, né, a maioria dos profissionais que estão participando aqui conosco são analistas do comportamento, então essa ciência também tem dado apoio na parte fonoaudiológica dessa Com certeza. bacana. Sim, com certeza. Eu acho que qualquer profissional de qualquer área que trabalhe, né, seja terapeuta ocupacional, fono, professor de educação física, todo mundo que vai trabalhar com as crianças crianças e adultos com TEA precisam ter pelo menos o apoio da análise do comportamento aplicado. Eu digo apoio porque eu sei que é bem difícil fazer o curso, né? Assim, fazer um curso de especialização é difícil, nem sempre tem em todos os lugares do Brasil aí o curso disponível. É um curso de longa duração, mas assim, mais uma vez, por isso é importante a multidisciplinariedade existir de fato, né? Não só ter uma equipe com muitas áreas, mas ter uma equipe que seja alinhada e que se ajude, que troque informações, porque quem for o especialista da equipe, né, quem tiver o conhecimento mais profundo da análise do comportamento, é quem vai nos ajudar, se o profissional, os outros profissionais não tiverem, né? Então, vai ajudar a estruturar as sessões. Perfeito. E dentro dessa intervenção aos crianças, adolescentes, adultos em Conteia, quais são as principais habilidades que a fono consegue desenvolver? Eu sei que são várias, né? Sempre repete aqui que quando a gente fala de autismo é um espectro, que significa justamente que em cada pessoa se manifesta de uma forma diferente, né? Duas pessoas diagnosticadas com autismo não têm as mesmas características e as mesmas necessidades. Mas de uma forma geral, né, e entendendo que isso é uma abordagem mais superficial, quais são as principais habilidades que você acredita que podem ser desenvolvidas nesse tipo de terapia? Pensando em terapia fonoaudiológica, eu acho que o grande diferencial é o trabalho de comunicação mesmo, né? Até porque ter uma comunicação efetiva, ser entendido e se fazer entender, vai ajudar nas outras áreas. Então, é uma criança que vai conseguir diminuir os comportamentos ditos socialmente inadequados, né? Birras, até comportamentos de agressão, hetero e autoagressão, porque ela vai conseguir se comunicar, porque ela não está querendo ou que ela está querendo alguma coisa, né? Porque imagina você viver num mundo que você não sabe muito bem como funciona e, além disso, não conseguir se comunicar e não saber se a outra pessoa entendeu quando você se comunicou. O choro é muito recorrente e as crises, né, de birra, desregulação. Então, eu acho que o trabalho de comunicação é o principal. Até porque quando a gente fala em transtorno do espectro autista, uma das maiores características é justamente essa, né? É essa limitação maior na interação social, na comunicação, né? Então, Sim. pensando por esse lado, a gente vê ainda com ainda mais intensidade como é fundamental esse tipo de acompanhamento, né? Porque apesar dos pacientes, das pessoas serem todas diferentes uma da outra, essa questão da linguagem para a linguagem é muito recorrente, né? Então, é importante, porque é uma coisa que acaba impactando em todas as outras habilidades da criança, né? Em todas as outras habilidades e limitações. Então, Sim. é bem interessante. Você comentou ali da redução de alguns comportamentos. Então, por meio da fonoaudiologia, essa redução dos comportamentos problema, que a gente chama desse contexto, também há uma contribuição nesse.
Na verdade, a fonoaudiologia não trabalha diretamente na redução do problema, né? Isso é Tá? um trabalho do psicólogo, mas implementando uma comunicação efetiva, seja uma comunicação via fala, né? Uma comunicação oral, seja uma comunicação por um sistema de comunicação alternativa, a criança tem como consequência a redução dos problemas, dos comportamentos problemas, né? Ela consegue se comunicar melhor, então ao invés dela se bater porque ela não achou o suco na geladeira, ela vai falar suco, ela vai apontar para o suco, ela vai clicar na, no aplicativo lá na foto do suco, ela vai tirar o suco, a ficha do suco da pasta de Péx dela e vai entregar para a mãe. E aí depois eles vão lidar com as questões, se tem ou não tem suco, se pode ou não pode tomar suco naquela hora. Daí vem uma outra coisa. Mas pelo menos ela conseguiu expressar o desejo dela, né, a necessidade que ela tinha naquele momento, e isso com certeza reduz os comportamentos problemas. Não tenho dúvida de que sim. Até porque o comportamento problema também é uma forma de comunicar, né? Era isso que eu ia citar agora. É a forma que a criança conhece até aquele momento de se Sim, comunicar, de sim. entender. E que é muito efetivo, né? Porque quando acontece isso, realmente o ambiente responde para ela, para tentar sanar aquele comportamento problema, e aí ela vê que funciona e acaba usando isso para se comunicar mesmo. É a mesma coisa do choro, né? Uma criança típica, ou ainda sem nenhum diagnóstico, um bebê, ele não tem outra forma de se comunicar que não seja o choro. Ele vai chorar e o ambiente vai responder para ele. Trocando a fralda, colocando para dormir, dando algo para comer, tirando de uma situação que seja inconveniente para ele. Então, o choro é um problema quando a gente já está pensando numa criança maior, mas o choro é uma forma de se comunicar, é a primeira forma de se comunicar no ser humano, né? Com certeza. E aonde que acontece costumeiramente, né, a recepção da criança com o fonoaudiólogo? É na clínica mesmo? Pode acontecer na escola? Pode acontecer na casa da criança? Como que é essa sistematização? Pode acontecer na casa, deve, pelo menos assim, uma visita do fonoaudiólogo na casa, uma visita do fonoaudiólogo na escola é importante para a gente entender como a criança está se comunicando, se relacionando naquele ambiente e estabelecer as metas de trabalho pensando também naquele ambiente. Em geral, o trabalho acontece semanalmente na clínica. E aí tem esses momentos de visita à escola, à casa, acompanhar a sessão de psicologia, acompanhar a sessão de TO, para ajudar os outros profissionais também a implementar a comunicação, seja via oral, seja via sistema de comunicação para aquela criança. Mas tradicionalmente acontece na clínica. Ah, legal. Agora uma pergunta um pouco mais polêmica para você, Lilian. Ai, Tempo de acompanhamento, né? Existe um tempo determinado que a criança vai ter acompanhamento, quando que essa criança vai receber alta, digamos assim? Como que é? Porque eu imagino que até essa seja uma questão que muitas famílias têm, né? Que muitos pais sim. tratam. Quanto tempo será que o meu filho vai ter que passar por esse acompanhamento? Tem um padrão ou não? É totalmente individual? Como é que é essa questão? Eu diria que é totalmente individual, pensando em como a criança vai conseguir se desenvolver a partir do que a gente vai oferecendo para ela ali, né, de acompanhamento, mas é, pensando em padronagem da fonoaudiologia, existe no Conselho de Fonoaudiologia, no Conselho Federal de Fonoaudiologia, tem tempos balizadores de tratamento. Então, se é uma criança que tem TEA, mas ela se comunica bem, ela fala bem, ela só está trocando algumas letras, ela vai demorar alguns meses. Se é uma criança que não fala nada, que precisa de uma intervenção para trabalhar desde o atraso transtorno, desvio, enfim, da linguagem oral, e aí depois disso vai ser um tempo maior, e aí depois disso talvez ela apresente essa troca de letras, de sons na falha e fica mais um pouco, então, e aí também aparece uma questão de mastigação, ficam outros meses, é bem difícil prever quanto tempo porque Entendi. para cada trabalho a gente vai demorar um tempo específico. Mas eu diria que sim, que elas vão ter alta algum dia. Aliás, nós trabalhamos para isso, né? Nós trabalhamos para deixarmos de ser essenciais na vida das crianças. E também tem muito assim de trabalhou um tempo, a criança estabilizou, começou a se comunicar, tá indo bem, vai embora. E aí depois chegou lá na fase da alfabetização, tá com alguma dificuldade, retoma o trabalho. Não necessariamente vai ser algo contínuo por anos. Sim. Até porque
conforme a criança vai crescendo e se desenvolvendo, vão surgindo outros desafios, né, em termos de Sim, linguagem. também. Então, é legal que a criança tenha recebido alta lá na infância, mas que quando chega, por exemplo, na adolescência, precise voltar, né? Não tem Sim. problema com isso. Sim, muitas vezes precisa mesmo, justamente porque uma das grandes dificuldades é a comunicação social, né? E aí, quando vai crescendo, a demanda vai ficando maior, né? E a criança vai querer, obviamente, e ainda bem interagir com os colegas e conversar com os colegas, e aí fica difícil entender piadas, entender os conceitos mais abstratos que aparecem na escola também. Então, a criança vai tendo outro tipo de necessidade e aí, muitas vezes retorna a fono se já tiver saído. Mas também a frequência do trabalho é muito variável, né? Para algumas crianças, 3 vezes por semana no início, e depois diminui para 2, vai para 1, aí fica só com acompanhamento mensal, aí era individual e a gente muda para o grupo, faz um grupo, né? Um grupo de trabalho, ou faz uma vez em casa, porque daí coloca a família para participar, depois faz uma vez na escola, enfim, dá para é bastante flexível esse setting terapêutico, dá para mudar bastante ao longo das mudanças da criança. É porque é isso que eu ia falar, porque na verdade quem vai ditando o ritmo é a própria criança, eu Com imagino. certeza, com certeza. Não tem nada muito estabelecido em termos de horas, como é, por exemplo, eu sei que alguns programas, né, até de análise do comportamento aplicada falam de 20 horas semanais no mínimo, 40 horas semanais no mínimo. Não tem isso. Mas, em geral, as crianças frequentam a sessão de terapia 2 vezes por semana por um período de alguns anos, eu diria. Perfeito. Agora, vindo mais pro lado dos profissionais, né, que a gente tem muitos profissionais que nos acompanham por aqui, É, o fono que quer trabalhar com essas crianças com desenvolvimento atípico, né, com TEA, por exemplo, ele uhum. precisa de formação específica, de alguma especialização diferente ou não é necessário? É, a grande demanda e a que é mais frequente nas crianças com TEA é a demanda de trabalho em relação à comunicação, né? Então, tem que ser alguém que as pessoas que querem trabalhar com isso, os fonoaudiólogos que querem trabalhar com isso, tem que ter uma experiência, se não uma especialização, uma experiência clínica no trabalho com linguagem. Dentro da fonoaudiologia, a gente costuma dividir por áreas, então, audição, linguagem, fala, voz. As especializações são divididas assim, não são divididas por patologia ou por distúrbio. Não, não é especialista em TE, especialista em surdez, mas é especialista em linguagem, especialista em audição, especialista em voz. Então, eu diria que tem que ser pessoas que trabalham, que tenham o título de especialização ou a experiência clínica robusta em linguagem. E, além disso, tem que se aprimorar em sistemas de comunicação alternativa, porque a grande maioria das crianças, mesmo as que falam, precisam para dar o apoio, e aí que a gente chama de comunicação aumentativa, e também em análise do comportamento aplicada, é essencial. Não dá para trabalhar com uma criança com TEA sem estruturar o ambiente para ela, sem fazer as acomodações que ela precisa. E essas acomodações são todas embasadas na análise do comportamento, né? Então, acho que esse é o. Opa, deu Tá? uma travadinha aqui, tá me ouvindo bem? Travou? Tudo bem. Ah, então tá certo. Agora eu vou te perguntar, eu vou te pegar com as calças na mão agora, porque eu vou fazer uma pergunta que não estava na nossa pauta. Mas você é Meu Deus. pesquisador de ciências da fala, né? E Sim. isso me chamou muito a atenção quando eu tava vendo seu currículo, porque eu pensei, nossa, ciências da fala nem é um campo de conhecimento que eu sabia que existia, né? E qual que é o foco dessas suas pesquisas? Como é que é? O que se pesquisa em ciências da fala? Tá. As ciências da fala, na verdade, o nome do ciências da fala é um campo enorme, então, tipo, é um campo de Aham, conhecimento, e dentro das ciências da fala existem várias ciências. A minha formação é em linguística, a minha formação de pós-graduação é em linguística, que é uma das bases, uma das ciências de base da fonoaudiologia. Então, dentro aham, da linguística, a gente pode fazer análise do discurso, análise de voz. E eu fazia especificamente, fazia porque atualmente eu estou um pouco distante da universidade, mas eu fazia a pesquisa em fonologia. Então, o meu mestrado, o meu doutorado e meu pós-doutorado é em fonética e fonologia, especificamente estudando os sons da fala, produção dos sons, como esses sons são produzidos. Mas dentro da ciência da fala tem um amplo campo aí.
Uhum. E a minha pesquisa não é em TEA. Então, Aham. apesar de eu trabalhar bastante com crianças com TEA, eu não iniciei a minha vida acadêmica no espectro. Então, antes de trabalhar com TEA, eu sempre trabalhei e continuo trabalhando com crianças com deficiência auditiva. E aí a Aham. minha pesquisa foi toda nisso. E um dia chegou uma criança com deficiência auditiva, Uhum. usando aparelhos auditivos, e tinha sido recomendada para mim, porque eu tenho a especialização, enfim, tenho um know-how aí nessa área. E comecei a trabalhar com aquela criança e me intrigava, porque ele não respondia como uma criança com deficiência auditiva. Aham. E ele não respondia, e ele respondia tanto sem aparelho quanto com os aparelhos, porque ele já usava os aparelhos auditivos, ele respondia da mesma forma. Algumas vezes ele me olhava, outras não, algumas vezes ele falava, outras não. E quando ele falava bem, não tinha uma voz característica de deficiente auditivo. E Uhum. comecei a achar um pouco estranho. E aí tinha alguns comportamentos diferentes. Então, se assustava muito para barulhos, e uma pessoa com deficiência auditiva nem sempre vai ouvir tantos Sim. barulhos, né? Não gostava de lugares muito cheios, tinha uma predileção por ralos, por rodinhas. E eu me formei faz 15 anos. Quando eu me formei, Aham. não tinha o trabalho com crianças com autismo na faculdade. Não, não era um campo de atuação dos fonoaudiólogos, era bem de psicólogos, né? Mas recomendei para a mãe procurar um neuro, porque naquele momento ele só tinha ido no otorrino e tal, e era bem pequeno ele, tinha por volta de 2 anos, e foi no neuro e foi diagnosticado com autismo. E aí, a partir dali, eu comecei a estudar mais sobre as crianças com autismo e trabalhar com as crianças, e atualmente eu trabalho muito mais com as crianças com autismo do que com as crianças com deficiência auditiva. Olha só. Nossa, mas que interessante esse seu ingresso nesse campo, né? Sim, sim, Olha, foi por como causa de um realmente, às paciente. vezes, o E diagnóstico no vem final pela. das contas, o menino não era deficiente auditivo. Ele tirou os aparelhos e foi Olha. fazer todo o trabalho e eu não tinha nenhuma experiência, então eu não continuei sendo a fono dele quando ele recebeu o Sim, diagnóstico. Ele claro. foi para fazer o trabalho com uma fono experiente e eu Sim, segui a minha vida estudando aí o autismo e sim. comecei a trabalhar com isso depois. Nossa, mas imagina se ele não tivesse recebido esse acompanhamento, né? Quanto tempo essa criança podia ficar com um acompanhamento inadequado e como Sim, isso impactar? Porque a gente sempre fala que quanto mais precoce a intervenção começa, melhor. Então, isso é muito sim, importante, né? sim, é muito Mas realmente, importante. essa questão do diagnóstico em autismo evoluiu muito nos últimos anos, né? Muito. Ainda bem. Ainda bem. Eu E imagino acho que isso que deve ser muito comum. e o olhar para as crianças com autismo, né, o que elas podem e o que elas não podem evoluiu muito também, né? Porque é Exatamente. óbvio que o trabalho dos psicólogos é essencial, não é isso que eu estou dizendo, mas Claro. dar a oportunidade das crianças de refinar a linguagem, de aprimorar a comunicação, de falar corretamente, de melhorar a prosódia delas para não ter uma fala Sim. tão monótona. Tudo isso é um olhar muito mais eu diria que acolhedor para essas crianças, né? Porque antes recebia-se o diagnóstico e simplesmente era extinção de comportamento problema, Exato. e dar oportunidade de aprendizagem pedagógica para a criança. Então era muito focado num trabalho mais psicológico. Na verdade, era tentar fazer muito com que a criança fosse minimamente funcional, né? Mas agora a gente já dá a oportunidade da criança de ter um trabalho fonoaudiológico, de ter terapia ocupacional, de ter educador físico, natação adaptada, enfim, uma leva de profissionais que acabam auxiliando e dando muito mais qualidade de vida para essa criança, Sim, né? claro. E a conquista da autonomia também, né? Que a gente fala muito sobre isso Uau, quando ideia, né? Como é importante ajudar dar suporte para que essas pessoas conquistem autonomia. Quanto sim, mais habilidades elas tiverem condições de aprender, né? De absorver, melhor para esse processo sim, também. sim, com Bom, certeza. Lilian, qual que você acha que é assim o maior legado que fica na vida de uma criança com autismo que tem essa possibilidade de fazer esse acompanhamento fonoaudiológico desde cedo, né? O que você acha que assim de mais importante que fica na vida dessa criança que vai ficar pro resto da vida? Ela pode ter feito lá 1 ano de acompanhamento, mas que sempre vai ficar. Bom, vou puxar a sardinha total para o meu lado, né? Eu acho que Claro, essa pergunta é essa deixa mesmo. ela. É,
Acho que ela conseguir perceber que as pessoas veem ela como um sujeito falante, alguém que tem algo para contar, que ela tem uma voz, independente de como essa voz sai, de por onde essa voz sai, seja por um celular ou Sim, por uma caneta escrevendo, ou pela própria boquinha dela, ela ser vista como alguém que tem opinião, né? Porque tem opinião, que tem vontade, que tem necessidade, que tem emoção, porque muitas vezes a gente atrela a falta de linguagem, fala e de comunicação à falta de inteligência, né? Então, parece que a pessoa que não sim. fala não tem emoção, não tem sensação, não tem necessidade, ela é simplesmente um corpo, e não é isso. É um sujeito ali com tudo que nós temos, também tem, só não está conseguindo expressar. Então, eu acho que Claro. esse é o grande legado. Ah, e que é um grande legado mesmo, né? Enorme, na minha opinião, é o principal. Claro, com certeza. E em contrapartida, qual você acha que é o maior desafio desse trabalho, do trabalho do fonoaudiólogo? Não necessariamente que seja uma coisa ruim, né? Mas qual é o maior desafio do fonoaudiólogo que trabalha nesse acompanhamento de crianças com TEA? Eu acho que o maior desafio para nós, fonoaudiólogos, é conseguirmos nos adequar ao que a criança precisa em termos de estruturação de sessão, porque originalmente as sessões de Claro, fonoaudiologia são muito mais abertas, muito mais menos construídas. A gente vai construindo durante a sessão. Então, seleciona a sim. partir. Óbvio que a gente tem os objetivos de trabalho, sabe que tem que trabalhar com a criança, mas em geral, para uma criança neurotípica, a gente leva alguns materiais, alguns brinquedos e vai seguindo a liderança da criança ali, vai inventando na hora as brincadeiras. E Uhum. com as crianças com TEA, a preparação tem que ser muito maior. Eu acho que esse é o grande. A gente tem que mais seguir o que a gente entende que dá certo no sentido de Uhum. estrutura, né? Então, isso é difícil para internalizar. Pelo menos foi difícil para mim. Assim, no começo, lembrar que eu tenho que colocar um timer, que eu tenho que fazer uma rotina com aquela criança, que eu tenho que reforçar. Isso era bastante difícil no começo para mim, assim, eu lembrar que eu tinha que reforçar. Estou treinando palavras com R com a criança. E a criança fala bem, eu tenho que reforçar para ela continuar, seja com uma economia de fichas, seja com reforço social, dando um elogio, né? Uhum. Mas eu tenho que lembrar de fazer isso, porque com as crianças neurotípicas a gente acaba não fazendo e tudo bem para a criança, porque então tudo bem para ela. E com as crianças com TEA, não, a gente tem que trabalhar com um reforço ali o tempo todo. Claro. Acho que outro grande desafio é o que eu brinco que é o ABACE. É difícil entender os termos do ABA, assim, no começo é bem difícil. A gente É verdade. tem que quase usar um dicionário, assim, né, para traduzir. Tem Sim, alguns que eu ainda confundo um pouco, claro. enfim. Acho que esse é um desafio. Então, fica a dica aí para os profissionais do ABA que estão nos assistindo, que nem todo mundo entende o ABACE, vale a pena Traduzir, por favor. traduzir um pouco para gente, explicar, porque às vezes a gente até está fazendo aquilo que eles estão pedindo, mas a gente chama de outro Sim, nome e não consegue, aí a equipe não consegue se exatamente. A falar direito, comunicação, né? falha na comunicação e atrapalha tudo. Exatamente. Acho que outro desafio da fonoaudiologia é coleta de dados. A gente não faz coleta de dados com frequência e com sistematização como a análise do comportamento aplicada faz, como os profissionais da análise do comportamento aplicada fazem, e acho que esse é um desafio que a gente precisa lidar diariamente, assim. Sim, muito legal. Lilian, antes da gente encerrar, fala um pouquinho pra gente sobre o trabalho de vocês no Espaço Compasso, né? Fala, fala. O que vocês fazem lá? Conta pra gente, faz o jabá aí. Tá bom, obrigada pelo espaço. Imagina! Então, o Espaço Compasso completou ontem 2 anos de existência. Eu falo que é 2 anos de inauguração, porque ele já existia na minha cabeça há muito tempo. Mas há 2 anos, então, eu tenho uma clínica multidisciplinar que tem fono, que tem TO, tem psico, e tem também o serviço de audiologia, que é uma grande dificuldade, eu acho, até por essa minha experiência traumática aí com essa criança que eu comentei, achar, achar lugares
que façam avaliação audiológica infantil em crianças que têm um diagnóstico ou que têm uma suspeita diagnóstica. E aí, então, lá nós temos também o serviço de audiologia. É uma casa super deliciosa que atualmente não está podendo aglomerar nela, né? Então, o Sim. parque está desativado, as crianças não se encontram, mas que na vida normal, que a gente vai voltar a ter, é um Sim. espaço que as famílias se encontram, que a gente faz alguns encontros também, e que, além disso, tem todas as terapias para o público infantil, juvenil e adulto, e para muitas crianças com TEA. Então, assim, tem uma equipe que trabalha bastante com crianças com TEA. Eu sou supervisora da equipe, além de ser diretora clínica do espaço, eu sou supervisora da equipe de fonoaudiologia. E aí Uhum. temos a equipe de TO, a equipe de psicologia e a equipe de audiologia trabalhando lá conosco. Ai, que delícia! Onde que fica? Ah, sim, esqueci de falar, né? Estamos no bairro do Tatuapé, em São Paulo. Ah, legal. Legal, eu vou deixar marcado aqui na descrição da live o perfil para o pessoal entrar lá e Ah, conhecer melhor. obrigada, legal. Que Imagina! ótimo. Lilian, tem alguma coisa que você acha que ficou de fora, que você gostaria de acrescentar, de complementar? Fique à vontade. Com certeza tem muita coisa, né? Porque é bastante complexo, mas dentro aí das possibilidades que a gente pode abordar, você acha que faltou algum Sim. assunto? Não, eu acho que tudo que você falou foi que você perguntou foi super legal para dar um panorama geral do trabalho da Fono, Isso. né, nos casos de TEA. Acho que é importante sempre lembrar que todas as crianças têm algo, todas as crianças, pessoas, enfim, têm algo a dizer, a nos dizer, então não minimizar a questão da comunicação. As crianças podem, existem muitos recursos para essas crianças se comunicarem, elas podem se comunicar independente do diagnóstico, né? A gente está falando especificamente de TEA, mas não só crianças com apraxia, crianças com paralisia cerebral. Todas as crianças e Sim. adultos podem se comunicar. Então, se a equipe não estiver conseguindo, pede ajuda para um fonoaudiólogo que juntos vocês conseguem, né? Usando um pouco de aba, usando um pouco de fono, faz ali um trabalho legal. Acho que é importante lembrar que a comunicação acontece o tempo todo, em todos os lugares e com todas as pessoas, então não adianta ficar restrito Uhum. à sala de terapia da fono, né? Então, o trabalho da fono tem que ser é, distribuído, digamos assim, para todos os profissionais, em todos os ambientes que a criança frequenta e para os pais, e aí Uhum. principalmente para os pais. Então, acho que valorizar a presença dos pais dentro do trabalho, então, dentro da sala de terapia, e nas reuniões de discussão de objetivos, e usar eles porque eles estão em casa, eles são os terapeutas. Imagina agora na pandemia, né? 24 horas por dia são Sim. eles que estão com as crianças. Eles têm que saber o que tem que fazer, eles têm que estar instruídos, eles têm que ser informados. Então, acho que esses são os pontos que eu acho que são mais importantes para a gente pensar. E, óbvio, a Muito importância da legal. equipe multidisciplinar, né? Como Sim, você já falou várias vezes. com certeza. Lilian, parabéns pelo trabalho. Fiquei Obrigada. muito feliz de conhecer. Obrigada por ter Obrigada aceitado o nosso pelo convite. convite. Foi muito Foi produtiva a ótimo. conversa. A gente vai deixar a live salva no nosso perfil para quem quiser assistir depois também. Tá E ótimo. volte mais vezes para a gente conversar sobre outros temas. Aguardo o convite. Obrigada, Lilian. Boa noite. Obrigada. Boa Boa noite, pessoal noite. que está nos acompanhando. E até a nossa próxima live. Fica o convite para você acompanhar também. Ótimo, obrigada. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau.